Na verdade, falando de quando você chegou em Londres, né? Sim. Como que foi a questão da moradia lá, da alimentação para você, né? Se adaptar a isso e também o tão esperado, sonhado primeiro emprego, né? Porque até a gente conseguir esse emprego e Sim. conseguir viver no meio Pois dessa é. galera, causa uma aflição, né? Sim, sim. A chegada em si, ela foi bem mais tranquila do que muita gente que chega lá, né? Porque eu tinha já a minha irmã, que nem eu falei, minha irmã e minha Sim. tia lá, então foram elas que me acolheram. A primeira semana ali, eu dormi junto com a minha irmã, né? Legal. Dentro do quarto lá, porque até você chegar e conseguir alguma coisa, você sempre tem que ter alguém para te ajudar. Esse Se você- apoio é é muito fundamental você ter um apoio, até porque quando você chega lá, se você não estiver levando muito dinheiro, você vai precisar de uma ajuda, porque lá funciona assim: ou você aluga um quarto dentro de uma casa, e aí você vai dividir cozinha, banheiro, alguns afazeres da casa, que tem bastante, ou você vai ter uma boa grana para você chegar lá e alugar uma casa. Só que assim, você tem que dar um depósito, às vezes é 1 mês ou 2 meses de depósito, e dependendo da casa é caro, porque o custo de vida lá é caro. Então, assim, quando eu cheguei, eu morei muito tempo em quarto, eu dividia quarto com uma pessoa que eu não conhecia. Então, assim, Uau. uma cama de um lado e a da pessoa do outro. Sim. E cada um tem suas coisas ali. A gente dividia, uma semana um limpava, o outro, a gente meio que rachava. Mas assim, privacidade você não tem nenhuma. Você vai falar num celular, por exemplo. Às vezes, dependendo do horário da pessoa, não bate, a pessoa já está dormindo. Então é bem complicado. Mas assim, em relação a conseguir uma moradia, se for alugar um quarto, você vai achar muitos de diferentes preços, né? Porque isso você consegue até arranjar daqui mesmo do Brasil antes de você migrar, porque você tem hoje grupos de WhatsApp, grupos no Facebook. Então, assim, você consegue ter muitos desses conteúdos, até mesmo sites que você pode conversar com pessoas para te alugar, mas quando eu cheguei lá, assim, minha irmã já morei com ela uma semana e ela conseguiu um quarto para mim numa casa, que aí eu dividia com esse rapaz. Eu fiquei uns 5, 6 meses dividindo o quarto, mas assim, era bem puxado, porque o rapaz trabalhava em obra, então ele acordava às 7 horas da manhã e quando eu chegava 8, 8 e pouco, ele já estava dormindo. Então, assim, você tem que entrar, você não pode fazer tanto barulho porque a pessoa já está dormindo. Quer fazer algo mais também Você não pode super acender a luz do limitado. quarto. Então, imagina, você entrar dentro do quarto e você não poder acender uma luz que é o básico para você enxergar o que você vai fazer. Então, é bem complicado. Brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Nessas horas a gente se apoia muito, né? O brasileiro é muito, querendo ou não, nesse lado do... Sim. É legal. Tem os prós e contras, Tem, né? of course, mas assim, a gente se ajuda, né? No final das Isso é contas, legal. a gente se ajuda. Hein, bem ô interessante. Guilherme, quando você chegou aí em Londres, chegou lá em Londres, né? Você teve essa questão da alimentação facilitada, você viu isso, sei lá, você sentiu falta, por exemplo, das comidas do Brasil, arroz, feijão, essas coisas? Ou não, tirou de letra, assim? É uma realidade um pouco diferente, né? Porque aqui a gente está acostumado com arroz, um feijão, um bife, alguma coisa, uma carne sempre, né? Lá eles não têm, assim, um prato típico. Lá eles comem muito fish and chips, né? Que é peixe com batata, peixe frito com batata frita. Eles têm o famoso café da manhã, né? O English breakfast, que tem ovo, bacon. Eles têm o Rush Brown, que é uma massinha de batata frita, né? Feijão doce no café da manhã. Então, assim, esse é uma das refeições mais importantes para eles. Mas, assim, não é considerado um almoço igual a gente tá aqui, né? Eles comem muito fast food, McDonald's, KFC, Subway. Então, assim, eles vivem muito de... Comidas rápidas, comidas né? rápidas. Fast food. Então eles preferem pagar do que eles comprarem ou fazer alguma coisa mais saudável. Mas assim, foi uma realidade bem diferente, porque quando a gente divide uma casa, por exemplo, você tem que ter... Se você não tem um horário tão flexível de trabalho, você tem que cozinhar a hora que dá pra você. Então, às vezes, dependendo do serviço, você vai chegar meia-noite. Você vai cozinhar? Você não vai cozinhar. Não vai.
Só pra Então, você, assim, né? você não vai sair meia-noite você querendo descansar, dormir para ir cozinhar e fazer comida. Então, Aí assim, come um hot dog na rua. exatamente. Quando eu cheguei lá, eu vou até voltar um pouco, porque você perguntou do emprego e tal. O meu primeiro emprego já foi direto de motoboy, mas eu vou voltar de como eu entrei nisso. Mas eu trabalhava no KFC. Então eu comia KFC todo dia. Opa! Meu Deus. Todo dia. Nossa, só o franguinho Eu trabalhei no frito. McDonald's. A galera que trabalha no McDonald's sabe como é. Então, assim, eu trabalhei no KFC. Então, eu comia KFC todo dia. Era um KFC no almoço e um na janta. Então, assim, a gente comia bastante coisa que... Eu não sei como eu não tenho nada desses negócios altos, diabetes, essas coisas aí. Porque a gordura bate forte lá. É Mas muita é coisa prático, frita. né? Você tá Sim. ali, já come, já... Não, e o bom, assim, às vezes, como a gente faz amizade com o povo dos lugares, às vezes a gente não pagava. Então, assim, a gente come... Eu não pagava. Então. A staff, ninguém pagava. Então... Mas como eu trabalhava, eu era terceirizado, porque eu não trabalhava diretamente para o KFC, eu prestava serviço para eles. Então, assim, a gente fazia amizade, pega alguma coisa aí, come alguma coisa. Então, sempre ganhava alguma coisinha ou outra. Então, era aqueles baldinhos de frango, ou batata, lanche. Então, eles tinham sempre muita coisa e sempre muito gorduroso, né? Então, foi um processo, assim, no começo bem puxado, né? Você sair de um arroz e feijão para vir só para uma fritura ou para alguma coisa do tipo. É bem puxado. Mas a gente se adapta. A gente acostuma. A gente se adapta, né? Tomar chá com leite. Chá com leite. Nova o Zelândia também. É uma coisa assim que você olha, você fala, não. Aqui a gente está acostumado café com leite, mas o chá com leite, ele é bem diferente. Pô, chá com leite é bom. Você gosta? Você experimentou já? Eu gosto. Não é que no Chile tem essa tradição também, né? No Chile se bebe chá. É aquele chá que se bebe na Inglaterra, né? Que é o Camellia sinensis, chá preto, né? Sim. É o chá preto. É a versão tostada, né? Que nem, você vai tomar um chamate no Brasil, você tem o chimarrão, que é tipo a versão verde do chá, e o chamate, que é a versão tostada, tipo, da mesma erva, que é a Ilex paraguariense. E aqui tem, aqui no caso, né, na Inglaterra tem o Camellia sinensis tostado, que é o chá preto, e o chá verde, que é a mesma erva, só que sem tostar. Então, chá com leite era todo dia, assim, de manhã, que nem o café com leite. Então, Nova Zelândia mas para quem não tá acostumado... Essa influência. Não, dá uma é horrível. Mas não, outra coisa, de repente de manhã aparecia um abacate, né? Que é aquele abacate pequenininho, mais consistente e tal. Doutor abacate, né? O abacate advogado. Que o pessoal zoeira. É avocado, né? Pois é, e aí os brasileiros que iam pra lá falavam assim, cara, como é que vocês comem abacate com sal? Vocês estão loucos. Porque o costume nosso geralmente é um abacate com açúcar dependendo. Eu como açúcar. A guacamole até hoje eu ainda fico meio assim. Meio assim.